Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus nos abençoe. Queridos irmãos, hoje é domingo, dia do Senhor, e hoje a igreja celebra o dia de Pentecostes, a solenidade de Pentecostes. E o evangelho de hoje é de São João, capítulo 20, versículo 19 ao 23. Há sem tempo, eu queria falar e anunciar que hoje estaremos com o Terço dos Homens lá de Canaã dos Carajás, junto com meu irmão Ricardo, que o Terço dos Homens de Canaã dos Carajás completa 10 anos. Então, meus parabéns a todos os homens do Terço, e estarei lá às 10 horas da manhã fazendo uma pequena pregação lá, contribuindo nesse aniversário do Terço dos Homens de Canaã de Carajás. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por meio dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não lhe perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje a igreja celebrando a solenidade de Pentecostes. Hoje na liturgia, primeira leitura do Atos dos Apóstolos, São Lucas vai narrar como aconteceu o Pentecostes. A igreja reunida, os discípulos ali reunidos, rezando junto com a Mãe de Deus, Nossa Senhora, ali o Espírito Santo, como havia prometido Jesus antes da sua ascensão, que era bom que ele fosse, porque ele poderia enviar o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Paráclito, o defensor. E ali, como que língua de fogo, o Espírito Santo desce sobre cada um deles. E ali, no mesmo momento, o Espírito Santo dá a capacidade aos discípulos para que eles pudessem anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho na língua da pátria daquele povo que estava ali em Jerusalém. É a graça de Deus, é o Espírito Santo de sabedoria, conselho, temor de Deus, inteligência, que vem nos assistir, que vem guiar a igreja que começa, essa igreja que tem 2000 anos. E assim, no Evangelho de hoje, Jesus, o Cristo ressuscitado, estando ali, os discípulos ali com medo, reunidos, trancados, com medo dos judeus, Jesus vai aparecer no meio deles e diz: A paz esteja convosco. E Jesus, para mostrar que era Ele mesmo, pois o Cristo ressuscitado é o Cristo transfigurado, o Cristo glorioso, muitas vezes ele apareceu com várias aparências, as pessoas que conviviam com ele não o reconheciam, assim como Maria Madalena achou que era o jardineiro, os discípulos de Emaús não o reconheceram, ali na praia também demoraram para reconhecer que era o Messias. Aqui Jesus mostra verdadeiramente que ele é o Cristo ressuscitado, mostra as mãos e o lado e sauda novamente: que a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Assim como Jesus chama eles, para os discípulos, para serem pescadores de homens,
Primeiro eles passam pelo discipulado, pelo aprendizado com Jesus, agora Jesus vai os enviar na missão de anunciar o Evangelho, de anunciar a Boa Nova. Mas os discípulos não vão sozinhos, e aqui Jesus vai soprar o Espírito Santo sobre eles. Recebei o Espírito Santo, a quem perdoardes o pecado, eles serão perdoados, a quem não os perdoardes, eles serão retidos. E aqui Jesus mostra claramente o sacramento da confissão, o sacramento do arrependimento, o sacramento da confissão, o qual faz com que nós podemos entrar em comunhão com Cristo. Ora, muitas pessoas dizem, não, eu confesso diretamente a Deus, eu falo diretamente com Jesus, eu me arrependo diretamente com Jesus, eu não preciso ir num sacerdote, num padre, que é um pecador como eu, para me confessar? Não, eu posso me confessar diante de Deus. Ora, se fosse assim, por que Jesus soprou o Espírito Santo sobre os discípulos, ou seja, sobre a igreja? É um sacramento para que nós possamos nos arrepender, nos reconciliar com Cristo? Se fosse assim uma conversa diretamente com Jesus, sem precisar do perdão dos pecados, porque Jesus soprou o Espírito Santo sobre a igreja. Falo por que sobre a igreja? Porque sobrou sobre os discípulos, mas os discípulos é a igreja primitiva. Os discípulos foram mortos, morreram, mas a igreja vive 2000 anos após. Mas, por isso, meus irmãos, precisamos reconhecer, aprender, para poder vivermos claramente os sacramentos da igreja. Que nós possamos também, a cada dia da nossa vida, suplicar o Espírito Santo ao nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele envie sobre nós o Espírito Santo da sabedoria, do conselho, do temor de Deus, da fortaleza, da inteligência, para que nós sejamos guiados nesse mundo de trevas, iluminados pela graça de Deus, iluminados pelo Espírito Santo que nos conduz até o reino de Deus, que Ele preparou para nós desde a criação do mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom e abençoado domingo a todos.